Agora é o Evangelho do Natal, da encarnação do Verbo entre nós, do Cristo eterno que morreu antes da fundação do mundo para criar todas as coisas, mas que na plenitude dos tempos se encarnou em Jesus de Nazaré. O Cristo é eterno, sempre existiu. E ele se encarna em Jesus, que surgiu há 2000 anos, mas que é a expressão exata do Cristo eterno, que é a expressão exata do Verbo, do Logos de Deus, que é a expressão exata do caráter e do ser de Deus, e em quem habitam todos os tesouros da sabedoria, da ciência, dos conhecimentos, das filosofias, dos entendimentos, tudo que seja verdadeiro em toda a cognitividade humana, das percepções mais simples da realidade, viajando pelo entendimento das Escrituras, que nos ensinam em Jesus a viver, até a compreensão de todas as psicologias, as filosofias e o discernimento do que é válido, do que é aproveitável, que nos dá poder de examinarmos com os olhos de Jesus todas as coisas e com a mente de Cristo retermos o que é bom. É assim que Jesus veio para me ensinar a viver, para te ensinar a viver, para que nós o reproduzamos. O convite para que sejamos seus discípulos é para que sejamos Cristos de Deus, Jesuses de Deus. E ele é a manifestação absoluta do que aos homens seja possível conhecer de Deus e do caráter e do amor e do aconchego e da bondade e da vontade de Deus de se relacionar com amizade íntima com os homens e com misericórdia e com acolhimento. Você enxerga com certeza absoluta isso em Jesus. Agora, no Natal, a pergunta que eu deixo para você está aí, e eu não vou evocar um texto natalino, mas essa pergunta, leia, por favor. Leia. Por que você pensa que o Natal é óbvio? Tem gente que pensa que o Natal é um negócio óbvio e que todo mundo tem obrigação de entender o Natal como a pessoa pensa que entende. A maioria dos cristãos não entendeu o Natal até hoje. Em primeiro lugar, porque o Natal não tem data. Ninguém sabe quando Jesus nasceu. Ninguém sabe. Tem tradições. Tem a tradição que coloca o nascimento dele no fim de outubro, quando começava a ficar frio em Israel. Tem uma tradição que coloca o nascimento dele aí para o mês de dezembro, mas é uma tradição herdeira de cultos romanos, onde se tinha tanto em Roma quanto no Egito divindades nascidas no mês de dezembro. Então, no processo da constantinianização do evangelho que virou cristianismo, uma das absorções dentre as milhares que o cristianismo fez foi desse Cristo que herda a data do nascimento de Mitra, dos romanos, que herda a data do nascimento de divindades egípcias, que herda a data do nascimento de algumas divindades correlatas. Mas não tem nada a ver com qualquer outra coisa. Outros colocam o nascimento de Jesus em janeiro, outros colocam em janeiro a visita dos magos, de modo que, em qualquer circunstância de data natalina, nós estamos lidando só com convenções e tradições, porque o Evangelho não se preocupou em datar o nascimento de Jesus.
Você tem uma datação bem razoável, porém não meticulosamente absoluta, da cruz, porque era Páscoa. Mas ainda assim, até o nosso calendário precisa de correção, porque o calendário que você usa, que eu uso, tem 5 anos de erro em relação ao calendário histórico de Jesus no primeiro século. De modo que o calendário real, sem o erro do calendário gregoriano, que é o calendário que a gente usa, Jesus nasceu 5 anos antes de Cristo. Cristo como referência de AD e DC, antes de Cristo, depois de Cristo, que é o calendário gregoriano, que teve 5 anos de erro. Então Jesus nasceu 5 anos antes de Cristo. Ou seja, a referência anterior. Então, até para você saber a data da crucificação, você tem que fazer essa engenharia reversa da cronologia histórica do calendário gregoriano para você pontuar melhor as coisas. E na maioria das vezes nem isso é feito. Então, o Novo Testamento não dá ênfase em datas, não diz que foi no dia tal, da hora tal. Ele fala no máximo do episódio. Era a festa dos tabernáculos, e era inverno, e era isto, e era aquilo. Ou no verão, Jesus diz: olha o verão, vocês não entendem os sinais do verão, não entendem os sinais dessa geração, mas tudo que não é importante no Natal é data. A data é mais para nós, a data é um evento social, é humano, é um holiday, é um feriadão, aonde, como o motivo social, político, dessa parada de final de ano seria o nascimento de Jesus, meu Deus, que coisa boa, que a gente pode parar um período, reunirmos-nos em família, nós que temos a cultura cristã do Ocidente da Terra, reunirmos-nos em família e celebrarmos com alegria a encarnação de Cristo, a encarnação do Cristo eterno, a encarnação do eterno na finitude do espaço-tempo, no diálogo com a história e com os humanos, que é a grande visitação, que é o advento inefável dessa visitação que Paulo diz, daquele que, sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que, pela sua pobreza, nos tornássemos ricos da graça de Deus. É uma das mais bonitas definições da encarnação. É aquele que, sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que, pelo seu empobrecimento, pelo seu esvaziamento, pelo seu reconhecimento como ser humano, nos apontasse o caminho do significado da verdadeira humanidade e do nosso chamado para nos tornarmos filhos e herdeiros da qualidade crística da vida de Jesus, que Ele quer que se desenvolva como salvação que cresça e se expanda em nós. Esse é o sentido mais profundo e original do Natal, da encarnação, da vinda de Deus aos homens, desse maravilhoso conselheiro que veio nos trazer os conselhos mais maravilhosos, que é o Deus forte, que venceu aquilo que Alexandre o Grande não venceu, que os Césares não venceram, que Moisés não venceu, que os faraós não venceram, que os filósofos gregos não venceram, nem os poderosos do mundo, nem os mais ricos, nem os mais sábios, nem os mais adiantados, ninguém venceu, que é a morte. Deus forte, maravilhoso conselheiro de todos os que queiram ter sabedorias irretocáveis, são aqueles que aprendem a humildade de aprender a sabedoria de Cristo, que são princípios que crescem
num processo de gravidez, de sabedoria na história, onde tudo aumenta, tudo cresce. Ele é esse maravilhoso conselheiro. Ele é o Deus forte que rasgou a morte. Ele é o Pai da eternidade. Até a eternidade nasce dele. Até todos os significados daquilo que precede o espaço-tempo. O espaço-tempo é uma decorrência secundária do Pai da eternidade. Antes do espaço-tempo tem essa eternidade. E tem aquele de quem a eternidade é oriunda, que é o eterno, que está para além de definições eternificantes. Ele simplesmente é, nunca foi visto, nem será visto. Nunca será demonstrável como um pacote irrecusável de lógicas esmagadoras. Não. Basta que alguém fique cara a cara com a invisibilidade da sua sublimidade, que o indivíduo já cai por terra catatônico e perplexificado, sem precisar de lógica para compreender aquilo que excede a todo entendimento, mas nos é dado pela revelação, que é apropriada pela fé que simplesmente abraça, grata e impotente, aquilo que ninguém compreende, exceto se for revelado por um amor inexplicável que nos penetra para além de todo entendimento. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Não é o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos é contingencial. O Senhor dos Exércitos estava ali ajudando Israel na guerra, da sobrevivência, quando a causa era justa. Quando eles faziam injustiça, o Senhor dizia: vocês estão indo sozinhos. E eles geralmente perdiam, voltavam arruinados, quebrados, porque a causa não era justa. Deus não põe a mão para defender a injustiça, nem a iniquidade, nem a perversidade. O perverso pode até ganhar em seu próprio nome, mas em nome de Deus, o sujeito vai sozinho, vai enfrentar o que quer que ele vai enfrentar em seu próprio nome. Pode ir falando o nome de Deus, levando a bandeira dos templários e dos cruzados. Está sozinho. Está ateu na parada. Porque Deus não abençoa a ganância, a maldade, o ódio, as motivações perversas de domínio, de continuidade à base da força, do desrespeito pela necessidade humana. Deus não se associa a esses. Embora eles falem em nome de Deus, Deus diz: eu não sei quem vocês são. Jesus nos ensinou isso em Mateus 7. E o Velho Testamento está cheio de alusões a esse fato, a essas histórias, a esses episódios. Então, é o príncipe da paz. É aquele que ensina a gente a dar outra face, a andar mais uma milha, ir adiante, a amar o inimigo e orar por aqueles que nos perseguem, a não ficar julgando ninguém com julgamentos peremptórios, escatológicos, nem de nenhuma natureza, a não difamarmos, a não levantarmos falso testemunho que destrói a alma e a vida de ninguém. É o príncipe da paz que nos chama para a reconciliação e diz: se vocês quiserem ser meus filhos, filhos de Deus, sejam pacificadores, sejam pontífices da paz, sejam sumos pontífices da reconciliação de Deus com os homens, que começa na reconciliação de vocês uns com os outros, sem cuja reconciliação não existe testemunho válido de reconciliação de Deus com os homens. O Natal, portanto, se estabelece a partir de compreensões, não de datações, não de episódios, não de eventos,
Sem falar que o Natal que a gente tem é uma brincadeira de fim de ano, com arvorezinhas e enfeites, ou então manjedoras decoradas, essa brincadeira. A gente vira mago dos nossos filhos, traz presentes para eles. Enfim, tem um enternuramento cultural que a gente sabe qual foi a viagem que fez, que começou de um modo antes de ser apropriado pelo cristianismo e se transformou em outra coisa, assim como a Páscoa, que viajou de corneiros e carneiros imolados e ovelhas imoladas para coelhinhos, peludinhos e chocolates. Mas isso não tem nada a ver com coisa alguma, é só um pretexto de motivo de congraçamento, que tem sua validade por causa do encontro humano, mas que deve ser aproveitado para aprofundar as percepções das pessoas, o que hoje em dia nem sempre é possível, porque as pressas familiares dessas reuniões são muito grandes, todo mundo tem 2, 3 natais para ir, passa de um correndo para o outro. No fim, tem o dos amigos de todo mundo, tem os amigos ocultos de vários outros ambientes, enfim, é um Natal muito apressado. Se for depender de 24 e 25, não acontece nada. Portanto, o meu Natal é uma coisa que eu vou fazendo o ano inteiro, porque em mim é algo que acontece diariamente. Eu acolho essa graça, eu renovo a encarnação em mim e me disponho a encarnar a palavra, a natalinizar a minha existência todos os dias. Então, o Natal é tudo menos óbvio. O Natal não é óbvio. O Natal nem todo mundo vê, nem todo mundo celebra, nem todo mundo compreende, nem todo mundo faz dele o que ele é, ou seja, um projeto de encarnação do Evangelho para todos os dias da nossa vida. Agora, o Natal também não é óbvio por uma razão simples. Se ele fosse óbvio, todos os que eram dedicados ao estudo da Escritura teriam chegado a alguma conclusão ou teriam vivido sob a expectativa daquela visitação, daquela ocorrência, que é o que a gente verifica aqui em Mateus 2, na visita dos magos que vieram do Oriente, provavelmente da Pérsia, andaram um bom caminho, longo, seguindo um astro, que podia ser um sinal de várias naturezas, não é isso que está em questão aqui, não é astronomia, nem astrofísica, nem tampouco qualquer outra coisa, podia ser um sinal apenas para guiar a interpretação daqueles homens que viam como uma estrela. Mas podia ser qualquer coisa, podia ser até uma manifestação angelical, como aquelas de Ezequiel, um aparato luminoso, poderoso, enorme, levando. Não interessa, eles enxergaram como uma estrela fora da órbita, que caminhava anunciando o nascimento de um rei. E uma estrela que não estava prevista era interpretada por eles, astrônomos, astrólogos persas ou do Oriente, sempre como algo que anunciava uma chegada especial com o potencial de mudar o mundo e a história. Isso é o que estava na mente deles, eles foram. Agora, o pessoal que sabia de tudo foi questionado. Quando eles chegaram a Herodes e perguntaram pelo rei que haveria de nascer, Herodes ficou apavorado. E não só essa notícia chegou a Herodes, mas vazou da corte para todas as ruas de Jerusalém. Houve um pânico em Jerusalém inteira. Vocês vejam, Herodes ficou o rei, depois Jerusalém toda, eu estou falando de Herodes o Grande, aquele grande maluco, aquele Calígula Neriano, Tiberiano, que se fundiu numa pessoa só, do Herodes o Grande, foi quem construiu o segundo templo de Jerusalém,
e foi um dos maiores paranoicos, assassino de familiares, que queria se perpetuar no poder, matando até os filhos, até a mulher que amava, de tão louco e perturbado que ele foi se tornando, e morreu em loucura absoluta. Pois bem, não só esse cara ficou perturbado se nasceu alguém que vai tomar o meu trono, mas isso vazou da corte para a cidade de Jerusalém, ficou em polvorosa. Aí chamaram os sábios, os intérpretes, os hermeneutas, os escribas, os acadêmicos, e perguntaram: escuta, onde é? Tem alguma profecia que diz o lugar? Aí eles citaram: tem Miqueias, e leram a profecia de Miqueias 5:2, que aqui está resumida da seguinte maneira: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. No texto de Miqueias 5:2, que é um texto mais expandido, a meu ver, mais bonito do que esse resumo aqui, diz: de ti me sairá o guia, cujos dias são desde os tempos eternos, cujas origens são desde os dias da eternidade, cujos dias são desde a antiguidade, cujo tempo são desde da origem da eternidade. Ele coloca, portanto, esse que vai nascer como alguém que vem como unigênito de Deus, da eternidade, para se encarnar entre os humanos. E Herodes ouviu isso, Jerusalém ficou sabendo da resposta, os sábios de Israel tiveram testemunho desses homens que viajaram milhas e milhas, atravessaram, meu Deus, atravessaram o Irã inteiro, atravessaram Síria, atravessaram pedaços do Líbano, andaram a pé todo o território de Israel, do norte até chegar em Jerusalém, com uma caravana, camelos, ajudantes, tinham que parar, dormir, não dava, era uma coisa que levava muito tempo, mas nem o esforço desses homens, considerados pagãos, que tinham vindo de longe procurando por esse dia, essa hora e essa pessoa, não comoveu ninguém a andar 5 quilômetros. Nem o próprio Herodes. Quando ficou sabendo que era Belém, Belém está ali, 5 quilômetros. A pé você anda um pouquinho e está lá. Meia hora você chega lá andando, tranquilo, sem desespero. 40 minutos no máximo, porque tem subidas e descidas. No entanto, próximo, de carro, se fizer a volta por trás e entrar em Belém por trás, você chega muito rápido de Jerusalém para lá. Você, quando percebe, já está dentro de Belém. Então era ali ao lado, era como, por exemplo, eu estar aqui e alguém me dizer que esse negócio estava acontecendo aqui no Palácio do Planalto, que deve estar a 5 quilômetros da minha casa. E eu não tenho interesse de ir lá ver. Ou que lá no Palácio do Planalto se dissesse que esse menino estava nascendo aqui na minha casa e ninguém tivesse interesse de vir aqui ver, olhá-lo, vê-lo. Os que moravam a 5 quilômetros de distância, com Bíblia na mão, conhecendo o Velho Testamento, sabendo de tudo, do cumprimento de profecias, mas eles sabem as Escrituras só para recitar para os outros e para ficarem superior em conhecimento, mas eles mesmos não botam a Escritura em prática, não andam, não a obedecem, não seguem. É um conhecimento morto da letra e do ensino e do academicismo que não produz movimento, que anda até Belém e adora e se quebranta
Então o Natal não é óbvio. Você diz, eu tenho a Escritura, e daí? Natal começa dizendo que quem tinha a Escritura e leu a profecia e soube dela não fez nada a respeito. A maioria desses crentes de Bíblia, no Natal, não fazem nada a respeito do Evangelho. Eles ficam muito gratos, dizendo: Jesus já pagou tudo por mim, então eu não preciso me envolver com nada. Aí a graça de Deus se transforma em graxa, em KY. Nada que de fato coloque o indivíduo para engravidar alguém. É camisinha de Vênus com KY, não vai produzir nada. Escritura sem prática não faz ninguém nascer. É como camisinha de vento e KY, só entra e sai, não produz nada, não pare ninguém, não concebe nada, não engravida nada, não traz nada à luz, não realiza movimento algum, não leva você até Jesus, não curva você diante dele. Nada. E foi o que aconteceu, porque o Natal não é óbvio. Ele acontece como uma revelação de dentro para fora. Aí você vê todos os implicados no Natal, todo mundo não sabia que era Natal. Nem José e Maria. Eles foram para um recenseamento. Eles não tinham ideia de que o menino tinha que ir para nascer em Belém, que assim cumprir a profecia. Não! Se não fosse a ordem do Império Romano para todo mundo sair de casa, ir até a cidade onde nasceu, para se registrar no censo romano, José e Maria teriam ficado em Nazaré e Jesus teria nascido em Nazaré. Foi uma imposição soberana do Império Romano que os tirou de casa. Do contrário, eles seriam loucos, suicidas, de fazerem aquela viagem naquele estado de precariedade, como a mulher grávida a ponto de dar à luz. Seria totalmente irracional. Eles fizeram por obrigação de cidadania e de legalidade. E aconteceu tudo o que aconteceu, não acharam lugar em nenhuma hospedaria, tiveram que se abrigar numa gruta, num lugar ermo, forrar com palha, e ali Maria deu à luz ao seu filho primogênito, ao primeiro, porque depois ela teve outros. Ela foi uma mulher normal, como toda mulher santa de Deus, que vive vida totalmente normal, cheia de amor, especialmente cuidando dos seus filhos e das suas crias, com toda gratidão de ter trazido gente ao mundo e educando-os para aprenderem a amarem ao próximo, a si mesmos e uns aos outros. Essa é a tarefa mais sublime que se pode ter. Foi essa a tarefa que ela cumpriu, com toda a alegria da vida dela. Em relação a Jesus, ela foi construindo paralelamente uma outra realidade, que se diferenciava do modo como ela via os outros filhos, porque os outros tinham nascido em circunstâncias totalmente naturais. Era esse que era filho de uma circunstância alien, não natural, totalmente diferente, que a engravidara e colocara ela e o marido numa situação de um desconforto horroroso. Não fosse ele o homem mais extraordinário que a gente tem notícia da Escritura, embora Jesus diga que João Batista foi o maior dos nascidos de mulher, o meu grande herói humano e de vida cotidiana, tá, não é João Batista para mim, é José, o pai de Jesus, que era um macho desconstruído e que assumiu o que nenhum homem tem coragem de assumir. E dizer para si mesmo, não, a minha mulher ficou grávida de Deus. Tem que ter uma atitude de uma clareza espiritual e sublimidade e fé que
praticamente eu diria, nenhum de nós tem. Nenhum de nós tem. Mas ele era teólogo, ele era acadêmico, ele era alguma coisa especial? Não. Ele só era um homem bom, justo e honesto. É tudo que importa para Deus. Um homem bom, justo e honesto. Sendo José um homem bom, justo, um homem de paz, não queria infamar a sua mulher. Porque se ele dissesse, ela ficou grávida e eu nunca transei com ela, ela seria apedrejada na porta de Nazaré, empurrada ali para aquele precipício enorme de pedras, ia chegar lá embaixo um bagaço de Maria. Mas ele, temendo a Deus, fez silêncio, até que um anjo do Senhor o visitou no inconsciente, num sonho. Não foi uma aparição externa objetiva, foi interior subjetiva, e falou: não temas receber Maria como tua mulher, porque o que nela foi gerado é. Ele não diz foi, é do Espírito Santo. Esse ente que vai nascer é do Espírito Santo. É a manifestação de Deus encarnado. Aceita e acolhe com paz. E ele fez isso com paz todos os dias da sua vida. Mas não teve nenhum treinamento bíblico, provavelmente não soubesse da profecia de Miqueias quando tudo isso aconteceu. Nada disso. Nem que a Virgem conceberia. Nem tinha alguém para interpretar. Olha, foi a Virgem que concebeu. É Isaías se cumprindo. Porque também Isaías se cumprindo não era tão óbvio como se tornou depois para os cristãos por causa de muitos séculos de doutrinação. Não era nada óbvio para ninguém, nem para Maria, que ficou chocada e disse: faça-se em mim, então, a tua vontade. E se isso é salvação, eu quero. Como ela sabia da honestidade dela e que ela não estava transgredindo nada com ninguém, ela disse: então, que Deus seja Deus na minha vida em toda a sua plenitude. Mas não havia nenhuma compreensão teológica. O que havia era uma entrega existencial. Era um abandono para ficar grávida de Deus. Era uma entrega. Era inexplicável, era amoral. Está para além dos nossos códigos humanos de justificativa moralista de qualquer nível. Do ponto de vista humano, é uma loucura, é um absurdo. Ela também não sabia e não tratava o Natal como óbvio. Aí eles vão lá para Nazaré e era tão pouco óbvio que não tinha onde ficar. Aí, se fosse crente, já ia dizer: se Deus está nisso, cadê o hotel? Por que que ninguém nos acolheu? Por que que ninguém nos recebeu? Deus está nisso mesmo? Não, eles simplesmente sabiam que é assim mesmo. Que não há privilégios especiais, que Deus não cria privilégios especiais para Deus. Repita isso comigo. O Natal prova que Deus não cria privilégios especiais para Deus. Repita comigo. O Natal prova que Deus não cria privilégios especiais para Deus. Senão, haveria a melhor estalagem de Belém esperando. E o Filho de Deus não teria nascido numa gruta, entre palhas e animais, ou na pobreza daquele lugar mal ajambrado. Deus não cria privilégios especiais para manifestar as suas coisas. E eles simplesmente sabiam. É gente rica ou de classe média que associa Deus a privilégios especiais. Mas gente pobre sabe que é assim mesmo. E que a vida é dura mesmo. E que as coisas não são fáceis nunca. Portanto, elas não acham que no Natal tem que haver uma suspensão de lutas. Tem que haver
uma pacificação de tudo para que Deus se prove presente. Não. Desde o primeiro Natal, a ambivalência, a ambiguidade, o risco de vida, o perigo de morte, o olhar que interpretava persecutoriamente, como de Herodes, e a perplexidade de Jerusalém. Ah, uau! Mas ninguém fazia nada, ninguém checava nada. Os teólogos que sabiam, mas não viviam nada do que proclamavam. Portanto, não havia nada sendo conectado para tornar o Natal uma interpretação no momento em que acontecia completamente clarividente para todos. Não. Havia pastores no campo dormindo, no meio ali de todas as intempéries, com carrapatos, com desconfortos, com mosquito, com fogueira para afastar os mosquitos ou os lobos sorrateiros. Era um lugar de campina, tinha uma cultura de muitas ovelhas. Até quando eu comecei a ir lá, nos anos 70, você chegava lá e ainda havia muita ovelha. Imagina 2000 anos atrás, como aquilo era absolutamente um outro lugar, carregado de pastores cuidando das suas ovelhas. É para esse pessoal que estava dormindo, e dormindo mal, sem esperar nada, que não viu estrela alguma, que não soube de profecia nenhuma, é que, de repente, um coral de seres de outra dimensão, que a gente chama de anjos, significa a palavra mensageiro, ângelos, a palavra mensageiro, e que vem e fala, que veio um coral e cantou que estava nascendo ali em Belém, aquele que era o Salvador de todos os homens, e que era uma revelação para gente de paz, que só gente boa iria compreender, que só gente de boa vontade, de boa atitude iria compreender, que são os homens a quem Deus quer bem, são essas pessoas que têm boa vontade para com a vida, que olham para a vida com um olhar simples, com interpretações descomplexificadas, que acolhem com simplicidade aquilo que o amor abraça. Esses são os homens a quem Deus quer bem e são os homens de boa vontade para quem chega a revelação como um susto, porque não era óbvio o Natal. E eles vão lá e olham. Os sábios que tinham vindo do Oriente seguiram a sua jornada. Chegaram até lá e viram o menino e os seus pais. A estrela parou porque a estrela não andava necessariamente na cabeça deles. Era um movimento de revelação, de testemunho dentro do coração. Mas seja lá o que a estrela fosse, para as percepções astronômicas, astrofísicas e astrológicas daqueles homens de 2000 anos atrás da Pérsia, foi uma parada que indicava o lugar, e o testemunho no coração deles dizia: é aqui, é ele. E eles o adoram e lhe trazem os seus presentes. Mas foi óbvio para quem não sabia nada do Deus de Israel, não sabia nada da Bíblia de Israel, não sabia nada das profecias de Israel, não sabia quase nada de coisa alguma, que estavam estudando muito mais os céus e a astronomia e a astrofísica do que qualquer outra coisa, mas que tinham vindo pela fé, porque tinham crido que tinha uma coisa absolutamente nova, um advento humanitário, que mudaria o curso da história humana, e lá estavam eles. E eram gente sem Bíblia, sem teologia, sem instrução, sem doutrinação, mas com coragem de obedecer à intuição simples do coração. Aí você vai prosseguindo. Belém entrou em aturdimento quando soube que tinha um negócio daquele parecido por ali. Logo depois, quando os magos não voltaram, mas foram por divina advertência, Deus falou com eles, ou
seres celestiais se comunicaram. Anjos, ou mensageiros espirituais, como você queira chamar, ou alienígenas transdimensionais a serviço de Deus, disseram a eles: voltem por outro caminho, porque o faraó quer matar a Jesus. Ele quer vir aqui matar, não diga onde ele está, nem quem ele é. E eles fizeram isso. Quando Herodes se viu enganado, pegou um batalhão de soldados, foi até Belém e mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, para não haver erro. Ele pensou: quem sabe esse menino já nasceu antes, esses caras chegaram aqui depois, então eu não vou deixar margem para o erro, não vou dar ocasião à surpresa. De 2 anos para baixo, matem todo mundo, até quem nasceu hoje. Liquidem todo, e mataram centenas de crianças. Belém se encheu de sangue, e de ódio, e de raiva. E Jesus teve que se exilar com seus pais no Egito, onde a tradição diz que ele ficou aproximadamente até o seu 8º ano de vida, para depois voltar direto para Nazaré e não passar nunca mais por Belém, e nem ir a Jerusalém. Foi direto para Nazaré. E era óbvio que seria assim. Para os belemitas, o que tinha acontecido era tudo que eles não mereciam. Que desgraça de um Messias que supostamente é filho de Davi, nasce aqui, e todas as crianças que a gente produziu de 2 anos para cá, que a gente gerou, foram mortas. Que ódio! Que ódio! Vocês acham que essas pessoas morreram compreendendo que o Messias tinha nascido lá e que os filhos tinham pago um preço perverso para a salvação imediata, para a preservação e para a sobrevivência daquele Messias? Vocês acham que foi assim? Acham? Não, não foi assim. Gerou foi muita raiva, muito ódio, muito trauma, muita divisão nas famílias. E eu, se fosse prosseguindo, olhando as outras ocorrências vinculadas ao Natal, por exemplo, 8 dias depois de Jesus ter nascido, em Belém, Lucas diz que ele foi levado ao templo em Jerusalém. Como eu disse, são só 5 quilômetros. Foi levado ao templo para ser circuncidado, conforme a lei de Moisés. E ele chega lá, é circuncidado, e profecias começam a acontecer. E uma das mais importantes é a de Simeão, um velho profeta, que quando viu Jesus o tomou nas mãos e o ergueu aos céus e disse: Senhor, leve em paz o teu servo, que já estava velho. Despede em paz o teu servo. Eu posso morrer, porque os meus olhos já viram a tua salvação. E voltou-se para Maria, ele disse: olha, mulher, esse teu filho vai ser objeto de contradição na história humana. Ele veio e ele será para levantamento de muitos e para destruição de outros tantos, porque ele será interpretado de maneira contraditória o tempo todo. Ele chega e não traz paz, ele traz contradição, ele produz divisão. Quem era frequentemente alguém que não entendia nada vai entender tudo. E quem achava que entendia tudo vai ficar cego para todas as coisas.
Vai ser algo tão chocante para ti, como mãe, assistires isso nos dias da tua vida, que eu te digo que uma espada vai traspassar o teu próprio coração, quando tu vires como ele será erguido como objeto de contradição para a história humana, para todos os homens. Olhar para ele não será olhar para o óbvio, será olhar para a perspectiva de juízo, porque ele traz à luz os pensamentos ocultos de muitos corações. Aquilo que se passava por moral, por ético, por religioso, por santarrão, por isso que aquilo vai se manifestar perverso, implicante, homicida, persecutório, fanático, com raiva dele, com inveja dele, que não vai ser nada como esses outros são e será tudo para além do que se pode conceber. Por outro lado, meretrizes, prostitutas, pecadores, gente abandonada, outcasts de todos os tipos, párias, de todos os modos, os seres marginais, todos esses se sentirão atraídos de todos os lugares, do mundo inteiro, e convergirão, perceberão quem ele é. Não porque leram as Escrituras, mas porque os seus olhos não estavam cegados pelo preconceito da pseudo-sapiência religiosa, e eles verão, como diz a Escritura, aqueles que não procuravam por mim me acharão. É o que diz o Velho Testamento e Paulo repete. O Senhor é revelado todo dia muito mais a quem não procurava por ele do que por aqueles que acham que têm o domínio do óbvio. E Deus é óbvio para eles, porque Deus, preso na Bíblia, é o Deus óbvio para os crentes. Mas o Natal não é óbvio. E Jesus provou, vivendo de maneira absoluta, fazendo, como diz Pedro em Atos dos Apóstolos, andando e fazendo bem em toda parte. Mas nem isso tornou óbvio para ninguém, especialmente para a religião e para os seus intérpretes. A maior prova de que a religião e os seus intérpretes autorizados têm uma grande dificuldade de aceitarem Jesus. Eu não estou falando dos judeus, eu estou falando de hoje, de agora, de sempre, porque é o mesmo espírito, é a mesma doença, é o mesmo pressuposto, é o mesmo bloqueio, é a mesma arrogância, é a mesma vaidade, é a mesma tapadeira, são as mesmas escamas nos olhos, as mesmas. É o mesmo fenômeno. Vocês estão pensando que são esses que sabem mais? Jesus mostra no Evangelho que são justamente esses que tropeçam o tempo todo. São esses construtores que rejeitam a pedra de esquina. É a pedra que os construtores, os edificadores, os que dizem nós somos os que erigimos as coisas de Deus na história humana, rejeitaram. E que veio a se tornar a principal pedra angular e hoje também. Nós estamos vivendo um tempo onde o grupo mais difícil de acolher Jesus são os cristãos e, dentre os cristãos, os evangélicos. Eu evangelizo para todo lado, o mundo inteiro. Ateu é uma delícia, agnóstico, está com o coração aberto, sem preconceito. Os caras vão chorando antes de saberem o que está acontecendo. Para todo lado, agora crente. Cria o que Paulo diz em 2 Coríntios 3, aquele véu é posto na cara, eles não veem, só enxergam o ministério da morte de Moisés. Nunca conseguem tirar o véu para ver que em Cristo a nossa cara está livre, para olhar direto para a luz, para irmos nos transformando dia a dia segundo a imagem de Jesus.
Isso não é óbvio, é uma revelação de Deus. É por isso que nesse Natal, e eu concluo agora, podendo falar para sempre aqui, mas neste Natal a gente está com tanta dificuldade por causa dos últimos tempos, de como tanta gente, em nome de Jesus, se dividiu. Tinha um Jesus de armas, um Jesus Rambo, um Jesus de guerra, de um lado, um Jesus matador, um Jesus assassino, um Jesus cesarino, um Jesus imperador, um Jesus dominador, um Jesus que manda os crentes separarem o joio do trigo, um Jesus que contradiz Jesus, um Jesus que não é o príncipe da paz, é o Senhor das espadas, é o Senhor das armas, é um Jesus que ensina você a gostar dos que aderem à sua ideologia e a odiar os que pensam diferente, a querer eliminá-los da terra, se possível. É um Jesus que quer governar sobre todos, como um governador dos povos, como um rei dos povos, quando ele próprio disse: o meu reino não é deste mundo. E disse aos discípulos: não entrem numa de quererem ser poderosos como os governadores dos povos, porque entre vós não é assim. Se vocês quiserem ser meus discípulos, não é assim. E de outro lado, um pessoal que queria servir a Jesus, que sabia que ficar daquele outro lado estava errado, que o evangelho não é assim, mas que na própria expressão de quem eram, ou de que pensavam, do que falaram, do que manifestaram, às vezes nem sempre fomos sábios, nem sempre falamos na hora certa, nem sempre silenciamos, nem sempre temos a sensatez necessária. Às vezes, com amor, você acaba dizendo, no entanto, o que não deveria ter dito para aquela pessoa naquela hora, onde a melhor palavra era palavra nenhuma. Mas o fato é que nós estamos onde estamos, no meio de famílias divididas, rachadas, porque o Cristo que não é óbvio e que é objeto de contradição, esse Jesus é a maior contradição da igreja evangélica no Brasil, é Jesus. É o maior choque, é Jesus. Jesus é o maior pomo de questão de discussão no Brasil. É a melhor ajuda que a democracia pode ter vem dos cristãos que entenderam que o reino de Deus não é uma teocracia humana na Terra, que a melhor possibilidade de se viver o reino de Deus nessa terra e nesse mundo caído é através da relatividade dos poderes em alternâncias, e que o reino de Deus é algo que se planta no coração e que só se manifesta quando o indivíduo de fato nasce de novo e ganha consciência das pautas de Cristo para a gente viver, reproduzir, encarnar e manifestar na Terra. É assim que tem que ser. Mas tem gente que bota os pés pelas mãos, ou fica seduzida por promessas variadas. Tem muita gente que gostaria que o Brasil virasse todo evangélico para que a gente instituísse uma teocracia, de modo que o melhor amigo da democracia são os cristãos que entenderam o que é o reino de Deus, e os piores inimigos da democracia são os cristãos que não entenderam e que querem estabelecer uma teocracia cristã evangélica no Brasil, e a gente virasse um Irã dos crentes, aqui, com os nossos ayatolás e os nossos presidentes subservientes. É o sonho da maioria dos pastores totalmente perdidos, que ficaram cegos, que ficaram insanos, que perderam a consciência do evangelho. Totalmente. Então, é nesse mundo que a gente está aqui, para fazer Natal, que não é óbvio, em tempos de conflito.
Mas o Natal acontece no meio da mortandade, no meio do conflito, no meio da chacina, no meio do desconforto, no meio da imprevisibilidade. O Natal acontece com gente que não foi instruída sabendo, com gente que tinha instrução negando. O Natal acontece no meio de todas as contradições possíveis, como essas que nós estamos vivendo aqui. Então não deixe a contradição tirar o espírito de alegria, nem a proposta de reconciliação. E se houver perseguição, faça silêncio. Busque um lugar seguro. Se não houver, se congratule com todos os que se congratularem com você. Abrace a todos os que vierem. Acolha os estrangeiros, os diferentes, mas os que dizem, eu vim aqui adorar. Sejam gratos para com todos aqueles que presenteiam o Cristo que você ama com a entrega de suas vidas ou da sua própria gratidão. Aproveite isso todo dia, sabendo que Jesus não é óbvio, por isso o Natal não é óbvio. E a percepção de Jesus não é óbvia nem para os crentes. Por isso que lá Herodes chama os crentes, teólogos, acadêmicos, eles sabem tudo sobre onde é o nascimento, mas isso não os coloca num movimento de transformação, de adoração, de conversão. Fiquem sabendo que frequentemente é gente que não tem nada a ver com o que você chama de crente, com Jerusalém polvorosa, que são aqueles que chegam até onde é o lugar do quebrantamento, da adoração. Isso estabelece também um critério, um paradigma de interpretação da história para nós. E eu gostaria que você tivesse isso em mente e você compreendesse com o coração e fizesse a sua parte em todo espírito de reconciliação com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos e irmãs, com os seus amigos, seus parentes, com todo mundo. Se houver um inimigo dando sopa, chega junto e acolhe, diminui a distância. Faça isso, faça a sua parte, porque neste Natal você não é o pastor, você não é o rei mago, você não é o intérprete de Jerusalém, você não é Herodes, você não é José, você não é Maria. Você é um anjo cantando, proclamando, avisando, olha, gente, nasceu para quem tem boa vontade. Se tiver boa vontade, esse ser é do bem, a quem Deus quer bem. Se não tiver boa vontade, não vai enxergar o óbvio jamais. O óbvio é percebido por pessoas de boa vontade. Jesus, que nesse Natal, que é uma data de parada para nós, não por causa da data, mas por causa do que ela veio a ser evocada como memória. E a memória é maravilhosa e tem que ser repetida todos os dias, porque é nela que nós nos natalinizamos, nascemos de novo e continuamos em processo natalício de transformação da nossa vida em ti no Evangelho de Cristo. Que essa compreensão venha, que ela chegue, que ninguém a mate e que ela se desenvolva no coração de milhares, inclusive daqueles que ainda estão zangados e com ódio e tomados por um espírito de antagonismo. É o que eu te peço que milagrosamente aconteça. E peço, orando a você, meu irmão, você pegue o programa de hoje e mande para os seus amigos como presente de Natal. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.